Olá, queridos, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, você que está chegando aí agora, você que vai chegar daqui a pouco, né? Já sinta-se bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro que tem como tema central oração, uma das principais armas do cristão, se não a principal forma de conversar, né? Se relacionar com Deus. E a palavra do Senhor, ela diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos pedir, né? Nós não sabemos expressar a Deus a nossa necessidade. Às vezes nós não sabemos falar a forma correta. E aí a gente se depara com esse texto, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa expressão de gemidos inexprimíveis tem um significado valioso para algumas pessoas. Ou seja, são gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Eu não sei você, mas eu imagino que, como você é humano, assim como as outras pessoas também à sua volta, existem aqueles momentos que você não tem forças para falar. Existe aquele momento que você não tem forças para levantar os olhos e olhar para os céus. Diante de tantas adversidades, conflitos, né? Lutas e provações, parece que você, né, fica fraco, de tal forma que você não tem forças para falar. É nessa hora que o Espírito de Deus intercede por você. Então, aproveita esse momento já para começar dando as boas-vindas para você que está aí conectado, querida irmã Eronita, que sempre nos acompanha, Heloísa, Alexandre, Sérgio, Maricélia, Diácono Antônio, Margarida, Tatiane, nosso pastor, mamãe Carla, César, irmã Eunice. Bacana, gente. É muito bom estarmos aqui reunidos. Eu não sei se hoje você tem forças para falar e para pedir, para clamar, para interceder. Eu não sei se você tem essa energia ainda dentro de você. Mas se hoje você não tiver, ou se amanhã o cenário da sua vida for esse que eu estou mencionando agora, sem forças, acredite, o Espírito de Deus estará intercedendo por você, estará clamando por você. Olha como é que Deus é maravilhoso, que Ele não só está com cada um de nós,
renovando as nossas forças, sustentando as nossas vidas. Ele não só está atuando diretamente nas nossas vidas, mas indiretamente Ele está clamando por nós. Aleluia, Senhor. A Tua obra é completa, Deus. Tu és, Senhor, incomparável, Deus. Convido você neste momento para juntos nós orarmos ao nosso Deus. Abra a tua boca e vamos juntos clamar a este Deus maravilhoso que sonda os nossos corações. Aleluia. Sonda, Senhor, a cada um de nós, Pai. Vem, Deus, cuidar das nossas feridas, Deus. E eu não digo, Deus, apenas da ferida do corpo, Senhor, mas a ferida da alma, Deus. Aqueles momentos, Deus, de tristeza, de angústia, Senhor. Vem, Deus, renovar as nossas forças, Pai. Abençoa, Deus, este povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Abençoa, Deus, a cada um de nós, Senhor. Esses lares representados nessa transmissão. Aqueles, ó Deus, que de alguma forma não estão conectados, ó Deus. Aqueles que por algum momento, Senhor, por alguma circunstância na sua vida está mais distantes. Abençoa, Deus, essas vidas, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao centro da Tua vontade, Deus. Nos ajuda, Senhor, a retornar, ó Deus, aos Teus caminhos, Deus. Aqueles que pararam, ó Deus, que em nome de Jesus possam retornar a Ti, Deus. Aqueles, ó Deus, que estão mais devagar, ó Deus, que estão num ritmo mais desacelerado ou menos acelerado. Renova, Senhor, as forças, Pai. Sustenta, Deus, a cada um diante das necessidades, ó Deus, que apresentamos a Ti, Pai. Não permita, Senhor, que ninguém se afaste da Tua presença, que ninguém saia, Deus, dos Teus caminhos, Pai. Mas sustenta a cada um de nós para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome, Deus. Queremos, ó Deus, Te adorar, ó Deus. Queremos, ó Deus, engrandecer o Teu nome, Senhor. Que diante, Deus, desses louvores que nós cantaremos a Ti, Deus, nessa noite, possamos sentir a Tua presença, Deus. Possamos sentir, ó Deus, a Tua unção, transformando, Senhor, as nossas vidas, Pai. Ministra, Senhor, a Tua palavra em cada um de nós, Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Em espírito, adora o Senhor em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Ó Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Te louvarei, Senhor, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda
pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o Deus Criador, digno de louvor. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o Deus Criador, digno de louvor, digno de adoração, digno de louvor, Deus Criador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas.
igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. 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 Incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Para mim e para você. Incomparáveis são as promessas do Senhor para aqueles que acreditam, para aqueles que buscam, para aqueles que perseveram. Incomparáveis são as promessas do nosso Deus. E se Ele prometeu, você pode crer que Ele cumprirá na sua vida, na vida dos seus familiares, todas as suas promessas. Ele prometeu que viria o Consolador. Que Ele está aqui, dentro de nós, agindo, movendo os nossos corações, transformando a cada um de nós. Mesmo quando não temos forças, mesmo quando nos falta vigor, motivação,
o Espírito de Deus intercede por nós. Aleluia. Eu digo para você, talvez você esteja fragilizado, talvez você esteja sem vigor. E eu não estou falando de físico não, gente. Eu não estou falando, sinceramente, não é a parte física. Eu estou falando de questões mesmo espirituais. A dificuldade espiritual para caminhar. Às vezes falta força, motivação, alegria para caminhar. Às vezes o coração está tão pesado, tão pequeno, que a gente não tem forças nem para falar. É nessa hora que eu creio na plena atuação do Espírito Santo. Porque quando estamos fracos, fisicamente, quando nós estamos sem forças, quando não nos resta outra alternativa, quando parece que estamos, num caminho, numa barreira, num canto acurralado, sem direção, sem motivação. E às vezes, quando todas as pessoas viram as costas, abandonam, por não sermos mais úteis, somos colocados de lado. Às vezes, quando a gente se sente dessa maneira, Deus nos mostra, através do seu amor, o quanto nós temos valor para Ele. E nessas horas, quando nós não temos valor para mais ninguém, quando não servimos para mais ninguém, quando não temos mais o interesse de ninguém, Deus não desiste de nós. Pelo contrário, nós temos o Espírito Santo clamando por nós. Aleluia. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu consagrei a minha vida. É nesse Deus. E é através desse Deus também que você é abençoado. É através desse Deus, é por meio desse Deus que você foi separado. Você foi separado e chamado pelo Senhor para louvor da glória dele. Olha que bênção. Então, se você está triste, se você está abatido, se a tua alma está angustiada, como o salmista várias vezes cita, aproveita esse momento que é só você e Deus e se derrame na presença do Senhor, sabe? Se derrame na presença do Senhor. Se você estiver, por exemplo, abatido fisicamente, estiver passando por lutas físicas e emocionais, acredite, o seu valor para Deus continua o mesmo. O seu valor para Deus continua o mesmo. Você só perde essa oportunidade se você assim desejar. Você só perde a atuação do Espírito Santo se você virar as costas para Ele. Se você deixar de buscar. Se você abandonar. Aí você perde a atuação do Espírito Santo. Mas se você estiver no caminho, se você estiver no centro da vontade de Deus, mas sem forças,
Ele agirá em você. Porque você continua com o desejo de servi-lo, você continua com o desejo de estar com Ele, mas te faltam forças. É nessa hora que Ele vem com a atuação. Então, não perca essa comunhão maravilhosa com o Espírito de Deus, com Deus. Não perca isso, porque isso é de extremo valor para a sua vida. Mas pelo contrário, cultive. Vamos orar? Vamos orar por aqueles que estão desanimados, que estão tristes, que estão abatidos. Vamos orar por aqueles que estão sem forças. Gente, vamos orar por aqueles que não têm chances de orar. E nessa hora eu não falo de pessoas, afastadas por causa de medo, de doença, de enfermidade. Pessoas que esfriaram, diante da fé, que perderam a fé. Eu não menciono essas pessoas. Quando eu digo pessoas que não têm condições de clamar, eu estou me referindo àquelas pessoas que estão no leito, que estão nos hospitais. Sabe, aquelas pessoas que possivelmente estão entubadas, estão em coma, sabe, que não tem chance de defesa. É por essas pessoas que eu quero clamar com você também. Sabe, aquelas pessoas que estão num estado, às vezes, parece, um estado vegetativo, sabe, que não esboça nenhuma reação, aonde os equipamentos estão trabalhando, por ela, fazendo por ela. Olha, vamos dizer, nós temos ali, eu vou usar uma figura para vocês, nesse momento, com todo carinho, com todo respeito, só para a gente entender a importância da nossa oração neste momento, a importância do nosso clamor neste momento. Por exemplo, existem pessoas num cenário que antes para a gente era desconhecido. Existem pessoas que, por exemplo, estão entubadas, porque o seu aparelho respiratório, que são os seus pulmões, eles não conseguem fazer essa mecânica de respirar. E aí essas pessoas não têm forças para respirar. E isso é vital para elas. E aí se faz necessário o uso, a aplicação de alguns instrumentos que fazem esse processo mecânico, para que elas se mantenham vivas até que volte o organismo a trabalhar. Trazendo essa referência, essa realidade que nós temos à nossa volta, trazendo isso para a questão espiritual. Eu quero que você entenda a importância que você tem, porque você é um instrumento, você é um instrumento de Deus, você é o aparelho que faz com que essas pessoas que estão abatidas espiritualmente, que perderam a capacidade de fazer essa mecânica de respiração espiritual, toda essa parte de analogia espiritual, vamos lá. Você é esse instrumento e você vai fazer esse papel mecânico de interceder, de clamar, que no caso seria a parte de respirar. O que essa pessoa não consegue fazer sozinha, nós, a Igreja de Cristo, faremos por ela. Amém? Você conseguiu entender a importância da sua oração? Se você deixar de fazer, se você deixar de trabalhar, se você deixar de fazer a sua parte, essa pessoa morre. Se você deixar de orar por essas vidas, essas pessoas vão morrer espiritualmente. Por isso, eu convoco você, eu nem convido, não, eu convoco, eu clamo a Deus pela sua vida, porque olha, respirar é essencial.
para a nossa vida, aqui na Terra. Assim como ter fé, esperança em Deus é essencial para a nossa vida eterna. Então, se alguém não tem forças para orar pela própria vida, pela própria família, pela sua casa, eu quero ser um instrumento de Deus para fazer essas pessoas respirarem. Eu quero ser o pulmão dessas pessoas. Eu separo a minha vida para isso. Eu desejo estar neste propósito de ser usado por Deus. A gente canta tanto, gente. Igreja, a gente canta tanto isso. Posso declarar para vocês? Usa-me, Senhor. Lembra dessa música? Lembra disso? Faz de mim, Senhor, um vaso em tuas mãos. Prepara-me, Senhor, para falar do teu amor. Leva-me, Senhor, à sala do teu trono. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. A gente canta tanto isso pedindo ao Senhor para ser usado. Querido, essa é a única e a melhor forma de você ser usado. É interceder pela vida de outras pessoas. É sair da sua vida, de um possível egoísmo e pensar que existem pessoas piores do que você. Olha que bacana. Você está aí conectado nessa transmissão. Você tem condições de ir para a igreja, de estar presente na igreja, nos encontros de domingo. Você tem possibilidade de fazer tantas coisas, de viver fisicamente e espiritualmente diante de Deus. Mas existem pessoas que não têm essa oportunidade. Existem pessoas que não conhecem ainda a Deus. Que igreja somos nós se não temos compaixão por essas pessoas? Que igreja somos nós? Que igreja é você que não tem compaixão por essas pessoas? Então, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor. E aquilo que nós não conseguirmos pronunciar, o Espírito de Deus fará por nós. Olha que tremenda revelação para a gente agora nessa noite. Eu oro por alguém que não tem forças para orar. E o Espírito de Deus ora por mim quando eu não tenho forças para orar. Olha como nós estamos conectados. Hoje, você tem a oportunidade de orar por pessoas que não têm condições. Amanhã, pode ser você, a pessoa que não tem forças de orar. E aí vem o Espírito Santo de Deus, que um dia te usou para clamar por alguém, agora vai fazer por você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós confiamos, que não vira as costas para o seu povo, que não abandona o seu povo. Pelo contrário, está com cada um de nós. Pai, nessa noite, Deus, eu uno a minha fé com os meus irmãos e irmãs, com a tua igreja, Pai.
nessa noite, eu peço a Ti, Deus, que tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, para que possamos ser usados por Ti, ó Deus. Não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que fisicamente não têm condições, ó Deus, de agir nas suas próprias vidas, de fazer, ó Deus, nas suas próprias vidas. Pessoas, ó Deus, que estão limitadas por enfermidades, por doenças. Pessoas que estão limitadas, ó Deus. Abençoa, Deus, essas vidas. Cura, Deus, o seu corpo de todas as enfermidades, pois nós cremos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. Por isso, Deus, vem com o teu poder de cura e manifesta, Deus, nessas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Deus, existe também outro tipo de enfermidade, que são enfermidades mais profundas, que são enfermidades, ó Deus, às vezes desconhecidas pela humanidade. São doenças na alma, Deus. Enfermidades no espírito, Pai. Quantas pessoas estão machucadas, estão abatidas, quantas pessoas estão sofrendo, Senhor, sem forças para se defender, ó Deus. É por essas pessoas que nós clamamos nessa noite, Deus. É por essas pessoas, ó Deus, que nós intercedemos a partir deste momento, Pai. Abençoa, Deus, estas vidas, Pai. Que a nossa força, Deus, que o nosso clamor chegue à Tua presença e que o Senhor dê ordem aos seus anjos e faça, Deus, um milagre de restauração na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoa, Deus, todas as pessoas que estão nessa condição, Deus. Mesmo que eu não conheça, Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa reverter, ó Deus, esta história, que o Senhor possa transformar, ó Deus, a tristeza em alegria, a falta de fé, Deus, em abundância de fé, Pai. Manifesta, Deus, o Teu poder nesses corações, Deus. Eu me coloco nessa noite, Deus, juntamente com a Tua igreja, clamando por essas vidas, porque eu creio, Deus, que Tu podes fazer muito mais, Pai. Eu creio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Deus. E eu não quero pedir pela minha vida, mas eu quero pedir por essas pessoas. Eu quero pedir também, ó Deus, pela Tua igreja, Pai. Por esse povo que eu faço parte. Abençoa, Deus, cada membro. Sustenta, Deus, cada família representada. Que a nossa oração, ela seja ouvida por Ti, Deus. E que a Tua resposta, o Teu agir, o Teu cuidado, a Tua provisão, ó Deus, seja abundante em cada lar representado, Deus. Eu não quero citar nomes, Deus, eu não preciso citar nomes, porque eu quero que a Tua glória, Deus, contemple cada vida, cada pessoa. Eu não quero saber, ó Deus, quais são os motivos, quais são as razões, para mim não importa, Deus. Apresento a Ti, Deus, cada uma dessas vidas, porque eu sei do valor que cada uma delas tem para Ti, Deus. Por isso, Senhor, abençoa, Deus, a Tua igreja. Abençoa, Deus, este povo que está sendo fiel a Ti, Deus, que confia em Ti, Deus, que descansa em Ti, que por muitas das vezes, ó Deus, está diante de Ti sem forças para falar, para pedir, para clamar, sem saber, ó Deus, para onde ir. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Sustenta, Deus, este povo, Pai. Abençoa cada um de nós, Deus. Quantas pessoas, ó Deus, estão passando por crises financeiras,
Quantos lares, ó Deus, estão abatidos, Deus, diante desta economia instável? Quantas pessoas, ó Deus, perderam a alegria de viver por causa de tanta dificuldade, por não terem outra possibilidade de levar o pão de cada dia para sua casa. Oh Deus, eu sei, Deus, como é doloroso. Por isso, Deus, abençoa, Deus, a cada um de nós, para que possamos socorrer essas pessoas, para que possamos atuar, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para ajudar essas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, levar a Tua glória, o Teu amor, através de boas obras, de ajudas sociais, ó Deus. Usa, Deus, a nossa casa. Usa, Senhor, as nossas vidas. Usa, Deus, os nossos amigos. Fala, Senhor, aos nossos corações, Deus. Desperta, Deus, aquele que ainda não despertou. Desperta, Senhor, a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. E a Tua vontade é socorrer as pessoas, Pai. Colocamos a Ti, Deus, entregamos a Ti as atividades que nós realizamos na nossa igreja, Pai. Em especial, eu coloco diante de Ti aquilo que nós fazemos na nossa igreja. Os nossos encontros presenciais, como o esforço que fazemos, que não vem de nós, mas eu creio, Senhor, que vem de Ti, para estarmos no domingo pela manhã, adorando o Teu nome, aprendendo da Tua palavra, conhecendo mais do Senhor. Dos nossos encontros à noite, no domingo, celebrando o Teu nome, Senhor, fortalecendo a cada um de nós. Como nesta segunda-feira, Deus, que estamos clamando por Ti, Deus, por vidas que não têm mais esperança. Como nas quartas-feiras, ó Deus, que nós temos o propósito de buscar em Ti, Deus, edificação, fortalecimento. Como todos os dias, Pai, através da Tua palavra, nós encontramos momentos de esperança. Oh Deus. Abençoa, Deus, a membresia da Tua igreja. Esta pequena membresia, essa pequena fração do Teu corpo, representando toda a Tua obra, Deus, neste mundo, nesta terra. Abençoa, Deus, este povo que crê em Ti, que confia em Ti, que descansa e espera em Ti, Pai. Abençoa cada um de nós, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que estão vivendo em busca de outras coisas. Estão em outras direções, ó Deus. Abençoa, Deus, essas pessoas, para que elas vejam e sintam a Tua glória, sintam a saudade de Ti, sintam falta de Ti, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que exercem atividades na Tua igreja. Abençoa, Deus, os nossos voluntários, ó Deus, que trabalham para funcionar, ó Deus, os cultos, para realizar os cultos. Abençoa, Deus, aqueles que trabalham, ó Deus, para que a igreja continue. Pessoas que são levantadas por Ti, pessoas que são usadas por Ti, Deus. Abençoa, Deus, essas vidas. Reveste, Deus, todos nós de toda autoridade e poder, ó Deus.
Usa-nos, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Sustenta a cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, hein? Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela diz que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós, o que Deus tem preparado para nós. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Acredite. Vamos declarar mais uma vez? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu,
virão. E o que passou, passou. Novo de Deus chegou. O 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 novo de Deus chegou para cada um de nós que acreditamos, confiamos e esperamos em Deus. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós não sabemos quando será o dia e a hora que isso acontecerá. Mas nós temos sinais do cumprimento das promessas de Deus. E Ele prometeu que voltará. Ele prometeu que voltará. E quando Ele voltar, que Ele encontre você esperando por Ele, aguardando por Ele, perseverando por Ele. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que Deus abençoe você. E se por algum momento na sua trajetória você deixar de clamar ao Senhor, eu não quero que isso aconteça. Mas se por um acaso isso acontecer, acredite, nós estaremos orando por você. Esse é o exemplo que eu quero passar para você. Talvez eu não seja tão perfeito quanto alguns esperam que eu seja. Talvez aqueles que me julgam, aqueles que atiram pedras em mim, sejam melhores do que eu. Mas o chamado que eu tenho na minha vida, o ministério que Deus colocou sobre mim, a responsabilidade que Deus colocou sobre mim, eu jamais abrirei mão. Porque se Deus confiou em mim, se Deus me capacitou para fazer alguma coisa, eu quero fazer. Eu vou fazer. E da mesma forma eu quero que você tenha a mesma consciência. Que aqueles que se levantam contra você, eles não estarão se levantando apenas contra você. Mas eles estarão se levantando contra aqueles a quem nós servimos. Aquele que nós servimos. Por isso que quando Satanás se levanta contra o ungido do Senhor, ele não está afrontando apenas a gente, mas a quem nós servimos. Digo isso para você porque você não está sozinho. Deus está à frente das suas lutas e das suas batalhas. Deus está à frente.
Então, nessa luta espiritual, nessa guerra espiritual, o nosso general está à frente de nós. E na mesma intensidade que o dragão se levanta para derrubar a igreja, para destruir a igreja, ele cairá por terra, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. E como nós partilhamos dessas mensagens de domingo, dê ouvidos àquilo que é essencial para a sua vida. Se tiver que ouvir alguém, ouça Deus. Se tiver que seguir exemplos de alguém, siga os exemplos de Deus. Se tiver que falar alguma coisa, seja a boca de Deus. Que a sua vida seja louvor, seja glória de Deus. Tá bom? Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Tenho certeza que Deus continuará agindo na sua vida. Agradeço a todos pela participação e não só desejo que você tenha uma excelente semana, mas estaremos orando para que isso seja uma realidade. Aleluia. Até o nosso próximo encontro. Amanhã às 9 horas, o nosso pastor ministrando aí este momento de esperança para a sua vida. E na quarta-feira, às 19h30, o nosso encontro online através da página da igreja. Amém? Que Deus continue te abençoando e te sustentando em nome de Jesus. Boa noite.